Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para enriquecer mais a sua fé em Cristo Jesus. E o tema de hoje do vídeo, eu vou falar e relatar os acontecimentos descritos nos capítulos de Números, Já fiz o de Gênesis, já fiz o de Êxodo, já fiz o de Levítico e agora vamos para o que? Números, Se você gostar dos vídeos aqui que está tendo relatando detalhadamente conforme é descrito os capítulos, do Pentateuco, do livro ali de Moisés, é muito interessante porque vai enriquecer mais você e com certeza você vai saber mais a respeito um pouco do Antigo Testamento e como o povo se comportava antigamente, como eram as coisas, Fazendo assim, agregando mais conhecimento e edificação para a sua vida. E sem mais demora. E aqui eu tenho uma lista de tantas coisas, que eu anotei, a respeito de cada capítulo, Claro que não me aprofundei muito, porque para não alongar mais os vídeos e também não ficar cansativo, Mas vamos lá. No livro de Números também é descrito no tema, Falou o Senhor, Ou num deserto. Por quê? Mas por que a palavra Números, Porque Números, na verdade, o primeiro capítulo já dá uma indicação referente ao título desse livro, Onde tem a contação das tribos, tem a contação das 12 tribos, contação, e assim, ao longo de outros capítulos também, vai mostrando também outras contagens que estão sendo feitas, Essas contagens estão sendo reavaliadas. Então, por isso que esse nome Números, esse nome Números, conta da contagem, das tribos, contagem do povo aqui de Israel. Aí o primeiro capítulo, como já falei, é a contagem do povo, E também a seleção por chefes de grupos de famílias. A cada tribo tinha o seu chefe, Cada tribo era responsável por um chefe, Esse chefe comandava essa tribo. Um líder, Porque Moisés não poderia ficar com todos ali para que agravasse e ficasse mais seu cargo pesado, Assim como seguindo o conselho ali do seu sogro ali, Jetro. No capítulo 2, a ordem e a quantidade de pessoas em cada tribo. No capítulo 3, os filhos de Arão são ungidos ao sacerdócio e toda a tribo de Levi, porque Deus livrou todo o primogênito de Israel, todo o primogênito de Israel no Egito. Então, o deserto dele o desejo dele é ter a tribo ali a seu serviço, no sacrifício, nos objetos sagrados da tenda. Porque, na verdade, Deus queria Levi, a tribo de Levi, por conta que ele já era responsável por toda a tribo. Mas ele falou assim, não, essa eu vou separar para fazer minha obra, para fazer as minhas coisas, E a tribo de Levi é isento de qualquer outro trabalho, a não ser trabalhar na casa do Senhor, no tabernáculo, cuidando de objetos sagrados, limpando, sobre tendas, e assim outras coisas, assim também a preparação também dos sacrifícios. No capítulo 4, cada grupo de tribo de Levi, da tribo de Levi, tinha uma função, Exemplo, os coatitas, cuidar das coisas santíssimas. Os meraritas, levavam as tábuas, os cabos, as colunas, base da tenda, estaca e corda. Já no capítulo 5, as pessoas que tinham doença tocando em morto, tocando em defunto, no ombro era posto para fora do acampamento para não tornar impuro o lugar do Senhor. Se alguém de prejuízo, Se alguém, de prejuízo a seu próximo, estará o fundamento, o Deus ritual, como saber e se a mulher traiu ou não. Ou seja, aqui fala no capítulo 5, as pessoas que tinham doença tocando em algum morto, Por isso que o sacerdote também era isento de tocar em morto. E o corrompimento no ombro era posto para fora, Claro, porque para que todo acampamento não fosse ali infectado. E também, se alguém der prejuízo a seu próximo, será punido, quem dar prejuízo ao seu próximo,
E também teve também no capítulo 5 um ritual também, como saber se a mulher traiu ou não. Não é todo feito sem lógica. Se a mulher traísse, ela sofria ali dores, né, condizentes com o ritual. Mas se ela não traiu, não ia acontecer nada com ela, né? Isso que fazia era Arão, né? Quando o marido ia ao sacerdote e apresentava uma mulher e fazia uma espécie de ritual para isso. E lógico que hoje não é feito isso, não. Capítulo 6, né? Os nazireus, né? O que são os nazireus? Que a gente vê todos falar, né? A gente já viu falar que Sansão é nazireu, e outros personagens da Bíblia também que são nazireus. Mas quem são essas pessoas? São pessoas que faziam voto, né? Para servir a Deus, né? Na tenda, né? Ali no tabernáculo ali, por algum tempo ou por toda a vida, né? Sujeitando assim as leis de Deus ali. Ou seja, são pessoas que praticamente fizeram uma promessa e ali entregaram a sua vida ao Senhor, né, para fazer o que conforme, né, lhe apraz na casa de Deus, seguindo aqui, por exemplo, os levitas, né? Mas alguns faziam isso por um tempo e outros faziam por toda a vida. E não poderia quebrar o voto, né? A bênção, né, do sacerdote, também escrito aqui no capítulo 6, né? E as palavras são: que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhe dê a paz. Decorou aí como uma abençoa? A bênção do sacerdote. Capítulo 7. Os chefes das tribos davam ofertas para comemorar a dedicação do altar ao serviço de Deus. Capítulo 8. O candelabro, né? Já quando a gente vê lá no Apocalipse, a gente vê o nome de cartiçal. Mas, especificamente, fala sobre as mesmas coisas, né? A purificação e a dedicação aos levitas. Os levitas tinham que se purificar e também tinham que se dedicar. No capítulo 9, a comemoração da Páscoa, e também impuros não poderiam, né, participar da Páscoa, né? Depois de um mês, né, tinha que passar pelo processo, né, de purificação, eles poderiam realizar a comemoração da Páscoa. O capítulo 10 fala sobre as trombetas, né, e o que elas eram usadas. Obviamente a gente vê isso também em Apocalipse, né? Só que quando a gente faz de vez para o Apocalipse, sem ler o Antigo, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a gente até se perde nas questões ali e acham que as coisas ali foram geradas ali do nada, né? Apenas a partir da compreensão de João. Mas a compreensão de João era uma compreensão judaica, né? Pertencentes à lei aqui de Israel. E quando a gente depara isso no Pentateuco, a gente se sabe e conhece aqui. Por isso que é importante eu ler todas as escrituras, não apenas o Novo Testamento, mas também o Antigo, para saber, né, lá na frente o que se passa e qual era o objetivo disso. E as trombetas eram usadas, né, para sair, né, quando o povo, né, ia sair do lugar que estava acampado, ia continuar caminhando, para reunir, para fazer reunião, ou houver uma guerra ou uma festa da lua nova, né? Se tiver uma guerra ali, suspeito, o inimigo ali, do preso ali, tocava ali as trombetas ali para todo mundo ficar ali atento, né? E batalhar e lutar. No capítulo 11, o povo reclama de comer só maná. Dá uma pausa aí. Cafezinho. De comer só maná. Moisés deseja desistir os 70 anciões. E aqui está uma coletânea de coisas. Por quê? O povo estava enjoado de comer maná, só o tempo todo. E lembrou ali do tempo ali que estava no Egito, né? Onde eles também sentiram saudade ali das verduras, dos legumes e também da carne, né? E eles tiveram esse desejo, né? E comer maná para eles já estava ficando enjoativo, né? Repetitivo, né? Mas só que o problema aí é que eles no seu coração desejaram voltar para o Egito. E aqui, Moisés aqui aceia aqui desistir. Mas Deus ali prepara 70 anciões. Não vai desistir, não. O cargo está muito pesado para você. Escolhe, né, chama os 70 anciões aí, que o que está em você vai ser repartido sobre eles, né? Que era o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então ali há um mover espiritual grandioso, né? No capítulo 11 de Números, né? Onde meio que se parece, não se semelha, né, ao dia de Pentecostes, né, Atos capítulo 2, onde Deus ali encheu ali os seus servos do Espírito Santo. E acontece ali com 70 anciões, são cheios do Espírito de Deus e começam ali a profetizar. E
tem um deles ali que acaba profetizando, acho que fora do arraial, né? E depois que todo mundo ali já tinha parado, né? E Josué ali vai reclamar, né? E Moisés vai dar uma lição nele. Cara, tu tem ciúme do Espírito que sobre ti? Aí repreendeu ele. Mas Deus operou nesse dia. Seria muito você dar uma lida sobre um capítulo 11. Deus concede o desejo de comer carne, mas as pessoas que questionaram morreram. A sepultura dos desejos. Nisso aqui, eu até preguei sobre isso aí, tá no meu canal, né? O tema da mensagem é não tema os gigantes, né? Tá a pregação aí completa, né? Quer dizer, totalmente completa. Não, mas tá a maior parte dela. Aconselho você ouvir, né? E que vai ser, tenho certeza que você vai ser edificado. E prego sobre números, né? De ler, então Deus me deu uma palavra em números. E aqui, Deus concede o desejo deles de comer carne. Aqui começa a enviar codorna, né? Moisés até duvidou, mas Deus aprove a codorna e prometeu para o povo ali que eles iam passar um mês ali comendo codorna, comendo carne. Mas no dia quando chegou a codorna, aqueles que desejaram, né, a codorna, o problema ali não foi carne. Né? Não foi carne, não são carne, mas que eles sentiam as coisas, os desejos ali da carne, mas não lembrava do Egito. Ou seja, eles eram escravizados lá por Faraó e por estar no deserto, né, indo de encontro com a terra prometida, a qual Deus prometeu, eles estavam murmurando de si que era melhor voltar, era melhor continuar sendo escravo e era melhor nunca ter saído do Egito. E aqui Deus pune severamente, né? E aqui Deus até lança fogo sobre o acampamento, mas não mata ninguém. Mas aqui, no dia quando chegou a carne, Deus concluiu ali e matou aqueles que fizeram esse desejo aí, e por isso o nome, sepultura dos desejos. Então, dá quanto os seus desejos para ele não te matar. Então, no capítulo 12, Moisés casa e Miriam e Arão se levantam contra Moisés, né? Deus manda Midian e ela é expulsa, né? Deus fere Midian, que diga, e ela é expulsa ali do acampamento por alguns dias, né? Deus puniu severamente a sua irmã, só porque Moisés teve ali outra mulher, né? E Arão também, só que mas puniu Miriam, que foi a protagonista dos problemas. E Arão conversando ali com Moisés, e Moisés acaba orando a favor de Miriam, e Deus acaba cedendo à oração de Moisés, e acaba Miriam voltando ali para o acampamento depois de um tempo. Mas, continuando. Capítulo 13. Os espias visitam a terra de Canaã. Ou seja, quem são os espias? Os chefes das tribos. Lembra que eu falei anteriormente, né? Que o chefe era responsável por cada tribo, né? Cada chefe tinha uma tribo. Cada tribo tinha um chefe, parecendo um trava-língua. E esses aqui foram escolhidos por Moisés para que visitasse a terra de Canaã, para saber se a terra ali manda leite e mel de verdade. Se essa era a terra prometida, a qual Deus iria dar para eles, né? E o nome de Josué, interessante saber disso, né? Pois eu não sabia, só lendo, né, que se sabe, é chamado de Oséias, né? Mas Moisés chama ele de Josué. E ele é pertencente da tribo de Efraim. Isso me recorda, né, ao livro de Gênesis, né? Onde Jacó abençoa Efraim, o filho ali de José, o filho mais novo. E Jacó naquele tempo ali estava cego. E José, vai ali, tira a mão ali. Não é esse aqui não. É o mais velho, que é o Manassés. A bênção tem que ser para ele, porque por causa da primogenitura. E Efraim era o menor, mas mesmo Jacó estando cego, não, eu estou cego, mas não estou caduco. Então, Manassés também vai ser um povo, mas este Efraim, o povo dele vai ser maior, muito maior. E é Josué aqui, pertencendo a essa tribo de Efraim, né? Que interessante. E Caleb, né? Pertencente da tribo de Judá. E os dois ali estão juntos, né? Com Moisés. Josué pertencente à tribo de Efraim, a tribo de José, e Caleb pertencente à tribo de Judá. E ali na terra diz que havia um gigante, né? Homens de grande estatura. Capítulo 14, né? Vai dizer que o povo tem medo, né, de enfrentar os gigantes, né?
e tenta escolher outro líder para guiar de volta ao Egito. Isso aqui é muito triste, porque o povo tem medo de enfrentar o gigante. Os espias lá observam a terra, vê que a terra é boa, vê que a terra dá fruto e tudo. Josué e Caleb ali vão junto e confirma que a terra é boa, mas ali o povo ali vê que tem gigantes, começam a ter medo, e eles ali são os únicos, né, a dizer que realmente são gigantes, mas quem dá a vitória é Deus, quem dá a vitória é o Senhor, né, embora somos pequenos, mas é Deus que nos concede a vitória, é Deus que derruba os gigantes. Assim falou Caleb e Josué, né, onde eles tinham uma visão mais aprofundada. Se fosse para enfrentar o gigante, estava fácil, porque Deus ia conceder a vitória. Não é porque eles eram preparados, não é porque eles tinham um bom exército, mas sim porque Deus ia conceder, porque Deus ia operar e fazer um milagre tremendo ali. E Moisés ali fica de joelho, mas Arão, porque o povo ali fica indignado e decide trocar de líder, trocar de pastor para voltar ao Egito, né, para que lá fosse morar no Egito, ou seja, perdeu toda a sua trajetória, tudo querendo apedrejar Moisés e Arão, né, e Deus ali ira o povo, se ira. Aí vai no capítulo 15, né, fala sobre alguns tipos de pecado, né, pecado por ignorância e sem querer será perdoado, né. Ou seja, se a pessoa pegasse por ignorância, quer dizer, não sabendo, né? Ou sem querer, não queria, mas acabou pecando, né? E acabar sendo perdoado. Mas aquele que pecar conscientemente morrerá.